que é casa para você? Casa para mim eu considero como abrigo, moradia, né? Esse é o meu pensamento, né? Meu nome é Aparecido Matoso e 74 anos. Pedreiro, experiência uns 30 anos. 30 anos? É. Já construiu muita casa? Várias casas que foi construídas. Como é a casa que você cresceu? Então, a gente sempre morou no sítio, né? Meu pai era retireiro e a gente cresceu assim num ambiente, podemos dizer assim, bem simples, né? Retireiro, mas eu mesmo ajudava meu pai, né, apartar bezerro, entregar leite na cidade, né? E isso foi minha vida até um certo tempo. Depois, meu pai deixou a profissão de retireiro, né? Então fomos trabalhar em café, né? E com café, então ajudava meu pai, né, na carpinar, colher café, né? E no café o patrão dava aquelas trilhas onde tinha o café para nós plantar milho. E assim foi até eu casar. Depois que eu casei, trabalhei uns 2 anos de servente e depois o patrão viu que eu tinha vontade de aprender a profissão, né? Ele pôs eu como meia colher, né, de pedreiro. O que é meia colher? Meia colher é a pessoa, né? Vamos dizer assim, né? Põe massa no caixão lá, depois, né, põe tijolo, né? E sobrou uma folga, ele vai ajudar o pedreiro a sentar tijolo. Entendi. Então é meio profissional. Uhum. Né? E depois, com o tempo, ele viu que eu estava interessado mesmo, então daí ele pôs eu direto na profissão, né? É onde eu estou até hoje. Como se caracteriza uma casa? Uma casa, você começa pela base, né? Primeiro, hoje já tem outros meios, né? Mas no meu tempo abria uma valeta, depois abria as brocas e depois então começava a passar a fiada de tijolo, que é o alicerce, né? E em cima passava uma viga, que é o baldrame. Então daí começava a nascer a parede da casa. Então daí ia até a altura de laje, né? Quando chegava na altura do respaldo que fala, né? Chegava no respaldo, colocava a laje, concretava tudo, né? Então daí estava pronto para receber o telhado. Então esse era o esqueleto da casa, né? Como uma casa estruturada para você? Uma casa estruturada é uma casa completamente acabada, né? Com todo os acabamentos que deve ser colocado, né? Não faltando nada, né? Isso começa, né, pelo piso, pintura, enfim, tudo que for necessário, né? Então colocou toda esses acabamentos, então ela está estruturada, ela está pronta para morar. Quais os tipos de estrutura você enxerga ou sugere para uma casa? A estrutura eu entendo como a parte principal, começando pela base, né? Uma base bem feita, com todo o ferro necessário, né? Não pode ter economia de ferro, né? Então se começa com a estrutura, nada de economia, fazer o que tem que ser feito, né? Até o final. O que você gostaria de ver ou privilegiaria na planta da sua casa? Na planta da minha casa,
A pergunta que geralmente quando a gente manda fazer a planta, né, então a gente já tá tudo esquematizado, né? Uhum. Né? A largura dos cômodos, né? A metragem da casa, né? Que tipo de telhado que vai fazer, né? Então eu acho que é isso, né? A gente já esquematiza já na hora de fazer o projeto. Qual a importância do planejamento para a gestão de uma casa? Primeiramente, é a parte financeira. Planejar, né, direitinho, né? E, né, se for possível, fazer o plano para começar do alicerce e ir até o término. Esse é o principal. Na sua perspectiva de vida, quem é o idealizador da planta da casa? Geralmente a gente vai atrás de um engenheiro, né? Ele vem, olha o terreno, né? Então a partir daí então ele vai fazer o desenho da casa, né? Também isto é de acordo com a finança da pessoa. De acordo com a finança da pessoa vai ser o tamanho da casa, né? E também o tipo de material. Você sabe que material também influi muito, né? Por exemplo, compra um material, vamos dizer, um tijolo que não é bem queimado, com o tempo vai dar problema. E assim outras coisas também. Às vezes compra material muito barato, depois vai dar problema. Como é a sua casa hoje? Então, minha casa hoje é uma casa simples, uns 35 anos que foi construída, mas ela foi construída do jeito que a gente queria que fosse, né? E, no entanto, 33 anos, pode olhar que não tem nem uma trinca. A gente está realizado, né? Você acredita que é possível construir uma casa sozinho? Eu acredito. Embora que seja demorado, mas eu acredito que faz uma casa sozinho. Apesar que na hora de chegar em cima, na parte de lajes, essas coisas, então daí vai ter que pegar pessoas, né, para ajudarem na parte do concreto. Mas o mais dá para fazer sozinho. Só que é demorado. Qual a importância das relações para a edificação de uma casa? Então, eu sempre gostei quando estava construindo casa, mas ou seja engenheiro, seja arquiteto, que ele também estivesse acompanhando a obra. Porque qualquer problema, então, os dois juntos, né, resolvia. Porque tendo esse acompanhamento, então qualquer coisa que precisa mudar, então estando junto ali, né? Eu nunca gostei de fazer as coisas assim por minha conta, sozinho. Eu sempre gostei que o arquiteto ou o engenheiro estivesse junto ali, né, para a gente trocar ideia, né? Vamos fazer assim, desse jeito, dá certo. E ele fala, não pode fazer que dá certo, então a gente fazia. Qual a importância das relações de casa? A relação de dentro de casa, você com os filhos, você com sua esposa? Então, José, isso aí é uma coisa que a gente sempre quer viver da melhor maneira. Mas você sabe que ninguém é perfeito, né? Sempre, né? Às vezes um não concorda com a ideia do outro, né? Mas no final, né, acaba chegando, né, todos juntos numa conclusão que tudo vai, né? Vai dar certo, né? E assim vai chegar naquele objetivo. Quais materiais constituem a sua casa? Nossa, material então, começa pelo ferro, né, que é as brocas, depois tijolo,
né? Areia, cal, cimento, né? E por aí vai, né? Depois, né, vem o madeiramento, né? Que é madeira, telha, né? Depois que está pronto, vem o piso, porta, janela, né? E depois, né, do reboco vem a pintura, né? Eu acho que esse é o principal, né? Cite alguns materiais que não podem faltar numa casa. Que não pode faltar numa casa, primeiramente é o cimento, né? O cimento é a vida da construção, né? Então daí vem, hoje já não tem, agora já vem a argamassa pronta, né? Então, mas esse não pode faltar, né? E também, se está levantando parede, claro, não pode faltar o tijolo, né? Não pode faltar o ferro, né? Então esse é o principal para levantar a casa, né? E também, né, porta, janela, né? Isso daí é o principal. E na vida, São Mateus, o que não pode faltar? Na vida? Primeiramente, o que não pode faltar é a presença de Deus, esse, né? Mas o que não pode faltar também é o alimento, né? Porque sem o alimento você não sobrevive, né? Então a gente tem que ter o alimento para poder tocar a vida. O que você gostaria que as pessoas enxergassem da sua casa? O que eu gostaria é que a pessoa que chegue em casa se sintam bem, ficasse à vontade e acho que é isso. O que você acredita que as pessoas falam da casa do senhor? Então, isso é uma pergunta difícil, né? Porque cada um tem uma opinião. Uns chegam, elogiam, né? Outros podem chegar, né? Eles não vão falar às vezes diretamente pra gente, né? Mas falam, eu olhei tal coisa lá e não gostei, né? Então isso é uma coisa, né, que está em cada um. O que é vida para você? Eu sempre comento com as pessoas, né, que a vida, né, é plena, é viver em paz, é a coisa mais gostosa, né? E eu entendo que vida é você chegar, por exemplo, depois de um dia de trabalho, tomar um banho, né? Se alimentar, descansa, depois vai dormir, né? E dorme tranquilo. Isso para mim é vida. Você gosta de receber visitas? Gosto. Sempre gostei, né? Para mim é uma alegria. Você se sente à vontade na sua casa? Sinto. O lugar que eu sinto mais à vontade é em casa. Vai lá, São Mateus. Conta uma história. Então, vou contar uma pequenina história, né? Quando é novo de pedreiro, né? E a gente trabalhava junto com o construtor e ele tinha vários empregados, então o pessoal estava trabalhando, né? E o construtor era enérgico, né? E tinha um rapaz, esse era um meia colher, como eu falei, né? E ele, né, com aquela pressa de terminar logo o serviço, né? Então ele pegou uns 4 vitrôs mais ou menos e assentou, alinhou, nivelou direitinho, sabe? Só que ele assentou tudo de ponta cabeça. E o pior é que pousou aqueles vitrôs, né? Porque você sabe, né? Se passar de um dia para o outro, a massa seca, né? E pousou todo chumbadinho, bonito, tudo, né? Daí no outro dia o patrão chega, né? Os vitrôs tudo de ponta cabeça, em vez de abrir assim, puxar a maçaneta, né? E ficou lá em cima, a maçaneta ficou lá em cima. Então esse aí foi um caso, né, engraçado, né? Porque todos deram risada, né? Ele chamava Pelé. Tem alguma outra? Então, a gente sempre tem os erros na vida, né? Uma vez eu estava sentando no azulejo, né? Estava iniciando, né?
que de primeiro não era sentado azulejo no cimento de cola, porque não tinha, né? Esse aqui é novo. Era tudo na argamassa. Estava lá na Vila Margarida e estava sentando azulejo, e era tudo 15 por 15, né? E já estava também alta a parede, né? Eu fiz que nem o Pelé do Vitroso. E era todo azulejo com flor, né? Então, eu assentei e passou também. Não, esse estava sentando, depois o construtor chegou, né? Falou assim, Matheus, você reparou? Ó, não vai levar a mão não, mas reparou que aquele azulejo lá tá de ponta cabeça? E o pior é que tinha que arrancar várias fiadas para poder depois acertar, sabe? Porque errou um e errava os outros também. Então, né, isso daí, né, foi uma coisa que... Mas, como diz, errando que se aprende. Então, através daquele erro, né, para mim foi bom. Porque daí, né, eu já fiquei esperto. Então, isso são lembranças que vem na memória. São Matoso, como você relaciona casa e vida? Então, a casa, no momento que a gente passa a ser responsável por uma casa, geralmente é porque tem família, né? Então, você sabe que você é responsável pela casa, você tem os seus compromissos, você tem que trabalhar para poder manter, né, a casa, né, andar com os compromissos em dia, né? Então, a partir disso daí que você fazendo, então você também tem um relacionamento melhor com a vida, né? Porque você estando em dia com a casa, né? Então quer dizer que também é mais fácil de você ter um relacionamento com a vida, né? Uma vida sem perturbação. Então, eu quando casei, fui trabalhar de servente, né, de pedreiro, né? E eu tinha uma vontade de aprender a profissão de pedreiro, né? E então esforcei, aprendi, né? E tudo que você faz com amor, né, é muito bom, é muito bem-vindo, né? E foi uma da profissão que eu escolhi e gosto do que eu faço. O senhor trabalha até hoje? E trabalho até hoje, né? Hoje eu já não estou mais, né, não pego mais função para fazer, né? Hoje é um serviço mais, né, mais dá para reforma, um acabamento, né? Mas eu gosto do que eu faço, né? Porque tem pessoas que às vezes fazem, né, por obrigação, né? Mas eu faço por amor, né? Então eu gosto daquilo que eu faço. Filmando aqui, Zé Matoso. Vai pro meu documentário também. Mexer no que tá feito, você já viu, hein? Complicado? Complicado. O que o senhor tá fazendo? Então, hoje você vai passar um fio aqui, ó. Ah, entendi. Dá puxar um bico de luz aqui, né? E nós estamos vendo se faz sem arrancar esse piso aqui, ó. Entendi. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, vai ter que arrancar o piso. Dona Maria gosta de complicar, né? Como diz? Conforme como diz, vai vendo, né? Então vai surgindo novas ideias, né?